Muito boa noite. Estamos iniciando aí na sua casa, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais uma edição da Atualidades Pampa, encerrando esta semana para nós aqui em Porto Alegre, ainda uma sexta-feira com chuvas fracas, porém com chuva. A Prefeitura de Porto Alegre, com relação à mudança da estação rodoviária e de outros terminais, já apresentou mais duas opções de lugar. Uma delas seria justamente o aeroporto, aquele que vai ficar sem função, né, porque vai ser integrado pela nova obra da Fraport. E também uma outra possibilidade, que ainda está tudo muito em estudo, mas a Fraport já disse que, ao contrário do que disse o prefeito de Porto Alegre, não teve nenhuma resposta, nenhuma conversa sobre este assunto. A propósito, o prefeito hoje, alto e bom som, confessou que fracassaram na conclusão da Avenida Ceará. Então, pelo menos, quando a pessoa admite as coisas, tudo bem. E neste momento, ou pelo menos até não sei que horas, vai o julgamento no TSE, que fez um aporte extra do julgamento do senhor Lula. Isso. Boa tarde aos meus colegas. Boa noite. Eu prefiro boa noite. Boa noite. Boa noite. Sempre boa noite. Estar com vocês todos à volta do Esquentofone, que eu queria fazer uma saudação especial. Sinto saudade do meu amigo. Muito obrigado. Quando ele não está presente. E do Vitorino, o senhor não sente saudade? Não. Vitorino, porque eu estou sempre com ele, não aguento mais. A recíproca é verdadeira, viu? Bom, então vamos às voltando notícias, à parte séria, então, voltando à parte séria, dona Magna. Não, na verdade, já foram aprovadas outras candidaturas, já tem 11 candidaturas aprovadas em relação à presidência, mas em relação ao julgamento da candidatura do ex-presidente Lula, eles resolveram fazer por partes. Primeiro, aprovaram a candidatura da vice-presidência. Então, o Haddad foi aprovado como candidato a vice-presidente. Aprovaram também a coligação, né? Então, e deixaram para o último julgamento da noite, então, a votação que será a possibilidade do ex-presidente concorrer ou não. E esse voto, o primeiro voto está começando a ser proferido. Muito bem, muito bem. Vamos ver até onde vai. Isso fala... Eu queria fazer um registro, não é muito agradável, mas a vida não é só de coisas boas, também tem aquelas coisas que a gente sente. E eu senti muito hoje, e vou dedicar o meu espaço aqui, nesse Atualidades Pampa, nessa sexta-feira, um falecimento de um amigo meu e muito amigo de um grande amigo meu, que é o Jefferson Fissenal, que foi o Milton Gerber. Milton Gerber começou como editor do meu programa, quando eu vim para Pampa, naquela transição, saí da Bandeirantes, estilo Miss TV, estilo Amaury Júnior aqui. Ele esteve comigo durante muitos anos, depois os caminhos foram diferentes, foi fazer o seu programa, e faleceu com um ataque fulminante hoje, na data do aniversário dele. Isso é uma coincidência terrível, com 61 anos, então que Deus o tenha, os sentimentos para a família do Milton Gerber. Tudo legal. O Jefferson Fustenal fez uma homenagem muito bonita. Fez um clipe dele, né, nas redes sociais. De participações dele, fazendo uma homenagem emocionante com uma música muito bacana. É um cara que o Jefferson gostava muito. Sem dúvida. Olha, sabe que aquele assunto que nós tratamos todos aqui ontem sobre a terceirização das empresas está rendendo tanto na rua? As opiniões são muito diversas. Não são todas as pessoas profissionais da área que acharam que foi uma boa solução. O que tu achasse, Lu? Tu não estava aqui ontem? Na verdade, eu acho que a medida tem prós e tem contras. Porque para a empresa... Mesmo quando tu tá tratando de uma atividade fim, tu tem que ter comprometimento integral do colaborador, tu tem que poder dirigir essa atividade, tu tem que direcionar, tem que trabalhar junto com ela. Imagina se tu tens uma terceira pessoa, uma terceira empresa entre o dono da empresa, que tem o objetivo de atingir as metas, e aquele dono daquela empresa terceira. Sem dúvida alguma, tu perde o controle. Não é o mesmo comprometimento. Então, se eu for pensar na ótica da empresa, tem dois vieses. É claro que ele vai fazer uma economia, porque vai poder fazer uma contratação mais barata, mas, por outro lado, ele perde um pouco em qualidade por causa do poder diretivo, né? Inexoravelmente, tu não tens o mesmo poder de mando e gestão. É verdade. Como eram atividades como eram atividades não tão preponderantes, por exemplo, segurança, limpeza, que não faziam parte da cadeia de valor,
ok, o resultado, o impacto não era tão grande, mas agora, tu terceirizando uma atividade fundamental tem, com certeza, os seus riscos. Ontem a gente debateu bastante sobre esse assunto. Evidentemente que tem pontos de vista diferentes. O importante é que a Corte conseguiu tirar aquele ranço para o empresário sobre aquilo que é atividade meio, aquilo que é a sua atividade fim, que às vezes gerava problemas na hora de terceirizar. E, em última análise, se a terceirização for mal empregada, o trabalhador vai se assegurar na CLT e vai ter o vínculo de emprego em relação à tomadora. Então, nesse sentido, as regras da CLT permanecem. É o que eu posso dizer, além do que a gente já conversou ontem. Não pode falar. Não, se tu queres continuar falando. Imagina, pode, na verdade, não estavas aqui ontem. Na verdade, não há um vínculo, né? Na verdade, não há um vínculo. Antes se discutiu o vínculo. Sim. Hoje em dia, não. Hoje é só a responsabilidade com essa decisão subsidiária. Cobra primeiro da prestadora de serviços, não achando bens, valores suficientes para fazer frente ao pagamento do débito, aí sim, sucessivamente se vai a terceira. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico que você pode ter acesso e baixa o aplicativo na plataforma que for da sua preferência. E nessa edição de hoje do Osul, tem a notícia da Justiça que mandou o ex-presidente Lula pagar mais de 31 milhões de reais referentes à multa, custas processuais e reparação de danos no caso do Triplex. Isso foi uma decisão desta quinta-feira, né? E o Lula, enfim, o magistrado pediu abertura de conta judicial para que seja feito o depósito da quantia. Sabia alguma coisa disso? Eu? Eu sabia, mas eu estava assistindo os advogados do Lula hoje? Agora, antes de chegar para cá, pela TV Justiça, estava assistindo em casa e vendo o pronunciamento de uma advogada brilhante, a doutora Maria Cláudia. Ela foi de um brilhantismo, sofista, claro. Muito forte, muito boa advogada, e realmente ele escolheu, o nível dos advogados do Lula é fantástico, mas, maravilhoso. Desculpa, ele continua com aquele séquito todo, todos aqueles? Não, são advogados novos, o doutor Paulo Renato e essa doutora Maria Cláudia, com sobrenome italiano que eu não me lembro agora nesse instante. Tudo bem. E ela enfaticamente enfatizou diversas vezes que a justiça brasileira estaria indo contra a decisão da ONU, porque a ONU, ela repetiu a ONU ali umas 10 vezes, dizendo que a ONU tem toda a condição de dizer, de tutelar, digamos assim, todo esse processo em que o Lula tem o direito de ser candidato à presidência da República, porque ele não cometeu nenhum crime, porque isso realmente ele tem direito. Depois eles já passam lá, porque 150 prefeitos tiveram o mesmo problema, condenações de segunda instância, e conseguiram assumir os seus postos, estão aí nas prefeituras, dirigindo as suas cidades até hoje. Sinceramente, eu ouvi, muito bonita a moça, muito simpática e tal, mas crédito que é bom. Não é um concurso de beleza, né? Não, ela é muito boa. Sim, mas não é um concurso de beleza. Mas ela colocou a coisa de uma forma, porque tudo na vida depende de como você diz. Você pode pensar de uma coisa ruim, transformar essa coisa ruim numa coisa muito boa. E eu sempre cito a frase do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que dizia o seguinte: não importa o fato, importa, Vitorino, a versão. O que eu assisti são duas teses que os advogados do Lula estão utilizando. A primeira tese é de que teria um poder executivo a decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Na verdade, é um mero departamento que ninguém leva a sério, que ninguém respeita, que ninguém dá a mínima bola. Conseguiram uma carta lá, mas a carta não está dizendo para o Lula ser candidato ou não. A carta está dizendo exclusivamente que o Brasil respeite os acordos e os tratados internacionais de direitos humanos, mais precisamente a Carta de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário. Bom, a Carta de São José da Costa Rica diz que ninguém será tolhido politicamente senão por força da lei. O Lula perdeu os direitos por força da lei. Ele cometeu um crime. Ponto. A advogada fez aquela cena, a gente sabe que sustentação oral em tribunais superiores, em cortes, tem um componente teatral, enfim, mas não, uma advogada brilhante, caríssima, certamente. Adivinha quem é que está pagando? O Lula. Adivinha com que dinheiro? Bom, vamos adiante.
teve depois o outro advogado que apresentou a tese, o Paulo, que apresentou a tese dos precedentes da Corte. Ele tentou sustentar princípios do direito penal, da qual a lei retroage em benefício do réu. Só que a aplicação dos dispositivos penais no direito eleitoral é absolutamente questionável. Os próprios doutrinadores não tratam isso como uma matéria pacificada. Ele entende que, em algumas oportunidades, os tribunais já autorizaram que concorressem condenados. Só que o princípio da anterioridade da lei, ela é baseada na data do crime e não necessariamente na data da sentença. E isso já foi derrubado também pelo STF. Então, a discussão... Claro, os advogados do Lula, bons advogados, caros advogados, né? Eles estão tentando encontrar teses que possam sensibilizar o Tribunal Superior Eleitoral. Terminou há poucos instantes o voto do ministro Barroso, que é o relator da matéria. O ministro Barroso colocou uma pedra em cima dessas teses, dizendo que é preciso manter a segurança jurídica no país. Não se pode julgar de forma diferente iguais. Um criminoso condenado em segunda instância é, sim, incluso na lei da ficha limpa e, portanto, isso não pode ser desconhecido pela justiça brasileira. Agora, o mais importante dessa discussão é entender o seguinte: vamos partir do princípio de que os ministros tenham um pensamento diferente e resolvam adotar uma dessas duas estratégias, dessas duas teses dos advogados do Lula. Isso quer dizer que Fernandinho Beiramar, na próxima eleição, pode se candidatar a prefeito, a vereador ou qualquer coisa. E daqui a 4 anos, Fernandinho Beiramar, Tucão, o Lelé, lá de Minas Gerais, todos eles podem se candidatar a governador do estado e até presidente da República. Imagina... Não, você vai continuar. Imagina a insegurança jurídica que isso ia causar. Depois, num julgamento em primeira instância, um julgamento pelo Tribunal Regional Federal. Será um mico internacional. Um mico internacional a gente vai pagar, né? Alice, tem telespectadores querendo... sobre a terceirização. Vamos continuar nesse assunto. Fala. Não, sobre a terceirização. Não, então fala, Ruxo, sobre esse assunto. Vamos elencar de novo os fatos. Começou o julgamento em relação às duas teses apresentadas, né? A primeira, nós já nos manifestamos aqui, o documento era... que nós não vou dar tamanho para o documento, nota 7, nota 10, nota 8. A importância dele foi dada pelo Itamaraty quando respondeu aquele documento. Então não fui eu que dei a importância dele. Mas também no mesmo dia disse, não há nenhum valor jurídico sobre a legislação brasileira. Ele é um documento, vamos dizer, simbólico, informativo, né? Com uma recomendação. A recomendação. Ele não tem nenhum valor no nosso... Segundo de tudo que foi dito na defesa, o único argumento que cala e preparando o recurso para o Supremo é exatamente o precedente dos mais de 100 casos de pessoas que, embora condenadas em segunda instância, também tiveram a oportunidade de concorrer e, em concorrendo, depois foram absolvidos, embora seja um percentual pequeno. Então, esse é o argumento da defesa. O mérito sobre isso eu deixo para vocês que são inteligentes o suficiente para entender. Por último, é insistir na questão que nós abordamos ontem. O TST ontem, matéria discutida na bancada aqui, o TST tinha dado pela não possibilidade de terceirização. Sim. E a matéria foi ao Supremo e todos nós achamos que o Supremo é justo em recorrer. Então, nós não podemos achar ontem que não é justo recorrer ao Supremo e hoje acharmos que não pode recorrer ao Supremo. Então, acho que se há um sistema legal, se há uma forma de recurso, deveremos ver o recurso e também teremos opinião sobre ele e aguardarmos o resultado. Muito bem. Fala, Alice. Vamos dar um recadinho. Boa noite, amigos. Sou empresário exatamente no ramo da terceirização. E minha opinião é de que as normas do E-Social, a médio prazo, será positivo para a classe trabalhadora, pois não haverá espaço para empresas desonestas. Charles, empresário e fã assíduo do programa aqui de Porto Alegre. Se levantou a questão da terceirização aqui, eu entendi a posição da doutora Luciana, mas eu quero levantar uma questão. A opção pela terceirização é uma opção de gestão. Sem dúvida. Ela não pode ser um condicionante legal.
Claro, nós temos atividades como, por exemplo, foi citado aqui, limpeza, segurança, portaria, esse tipo de coisa, que são atividades bem claras que a própria Justiça do Trabalho já reconheceu como não pertinentes à atividade fim. Mas existem atividades em que o fio é muito tênue e os próprios tribunais se atrapalham. Uma delas, a área de TI. Eu exemplifiquei isso aqui e vou renovar o exemplo. A área de TI, ela é pertinente ou não? Ela é atividade fim ou não? Existem outros aspectos, por exemplo, a gente citou aqui a TV Pampa, maquiador. Se nós tivéssemos maquiadores, seria atividade fim? Não. Então veja como o fio é muito tênue que separa a atividade fim da atividade meio. Então, sobre esse aspecto, eu concordo com a doutora Luciana. Só eu quero colocar que a terceirização, ela é opção de gestão. O que nós não podemos é vedá-la, criando ou tirando essa opção de gestão. Dê-se opção ao gestor para que ele decida o que é melhor para a sua empresa. Gustavo, mas eu queria que a gente mudasse o viés, porque não vamos discutir o que nós discutimos ontem. Sim, né? pois é, o Pedro não repetiu um dos meus argumentos ontem, contando que os nossos espectadores não têm nos assistido. As pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu quero mudar o viés da discussão. É que a discussão iniciou-se que essa legislação geraria emprego. E aí eu quero voltar para a gênese. Qual era a gênese? Eu trabalhava, sou tão antigo que eu consigo me dar, por exemplo, de tudo. Agora, eu participei de tudo. Quando começou a terceirização, sabe o que era? Eu trabalhava numa empresa, posso dizer aqui, um Banco do Brasil, com muito orgulho, passei num concurso muito difícil, não cheguei lá de favor. Né? Trabalhei muitos anos no Banco do Brasil e a terceirização começou nessa época, anos 70, 80. Né? O que se fazia? Se terceirizava, se pegava empresas sem nenhum cuidado, sem nenhum recado, dava emprego para essa empresa, que empregava nessas atividades não fins, atividades meios, e aí daqui a pouco essas empresas fantasma desapareciam, esses pobres, esses funcionários não recebiam nada. Né? Ninguém. De ninguém. Não, evidentemente que não, a legislação não tinha nenhuma coisa. E então isso virou um grande negócio, vou insistir, virou um grande negócio para os empregadores naquela oportunidade terceirizar as atividades meio. Né? Então, quando começou a vir a discussão de chegar na atividade fim e a decisão ela é combinada com a decisão de que agora o empregador é responsável pelo funcionário. Então, se a empresa contratante não pagar os direitos trabalhistas, a empresa que recebe esse funcionário eventual terá que fazê-lo. Mas sempre então, a lei há muitos anos é assim. Sim, por isso que eu estou dizendo a gênese, como começou a terceirização. Sim. Por isso que eu te dei a gênese, não tem com a palavra. Então, esta é a questão. Do histórico, mas a palavra-chave da discussão ontem, geração de empregos, aonde isso vai gerar empregos, aonde vai gerar a riqueza, é que eu continuo aguardando a manifestação de vocês. Na verdade, no meu ponto de vista, a geração de empregos vai ser gerada não pela legislação trabalhista, vai ser gerada pela atração de investimentos. Para atrair investimentos, tu precisa estar com um ambiente de negócios favorável. O que é um ambiente de negócios favorável? Aonde há segurança, confiança, o mínimo de estabilidade. Nós estamos com a nossa economia parada, e tão parada que o PIB hoje apontou que nós estamos com apenas 0,2% de crescimento do primeiro trimestre. E claro, temos que comemorar ainda, porque vimos de 8. Temos que comemorar, mas nesse 0,2%, tá? E considerando a greve dos caminhoneiros, foi interessante que os serviços subiram 0,3% desse PIB. A indústria caiu 0,6%. E o agronegócio está estável. Então, dentro desse cenário, a gente tem que entender que nós precisamos de um monte de coisa para conseguir gerar emprego. Não é só a legislação, é investimentos. É o que está faltando nesse momento, até porque, teoricamente, já se falou isso aqui. Cumprimentar minha colega, uma baita explicação, é um argumento muito bom. E outra coisa importante que eu gostaria de trazer é que, falando com especialistas, economistas, eles entendem que enquanto não se estabelecer o presidente desse país, a economia vai permanecer instável, o dólar vai subir e etc. Então, esse cenário não tende a melhorar. Sim, ok. Isso a gente não tem essa esperança. Ninguém se arrisca a apostar no PIB. O dólar levou um tranco hoje. Hoje, né? O governo lançou as swaps, que ele prometeu que não ia fazer, lançou as swaps hoje, fazendo projeção para o futuro. A ideia é tentar segurar
grande parte da pressão sobre o dólar está ligada a esse julgamento do Lula, que ainda não é o definitivo. O Ruschel já deu o roteiro aqui, isso vai caber recurso ao STF ainda. Cabe recurso à própria Corte, depois recurso ao STF. Mas, enfim, o que se tem no momento na pressão sobre o dólar é o seguinte, não é a extrema esquerda nem a extrema direita. É ambos que pressionam o dólar. As pessoas dizem, mas se for fulano o candidato favorito nas eleições, o dólar vai cair, se for Beltrano. Não é o candidato, são as posições dos candidatos, muito à esquerda ou muito à direita, que comprometem o mercado do dólar. A Roberta acabou de dizer, o que o mercado quer é estabilidade, é confiança. Ninguém bota dinheiro onde não sabe o que vai acontecer. E sempre que você tem extremos, seja de direita ou de esquerda, o mercado se mostra instável. Uma das discussões que se tem agora é, por quanto tempo o governo vai fazer isso? Hoje, o Michel Temer voltou atrás no reajuste do funcionalismo público federal. Muito lúcido, por sinal. Recomendou para 2020. Vai tirar fora, vai empurrar para 2020. O reajuste do judiciário ele não mexeu, está quietinho, até porque quem tem medo, né? Eu ia dizer que ele não foi lúcido também. Eu ia discordar da Luciane. Isso não se chama lucidez, se chama outra coisa. Que a gente não pode dizer aqui. A gente não pode dizer. A palavra é feia. Eu infelizmente vou ter que discordar do meu querido advogado amigo. Eu gosto que uma de vocês discordam. O investimento, ele não vai onde é que está a esquerda. Onde é que está a direita, o investimento vai. Pode ser extrema-direita, porque a direita ela tem uma tendência a proteger o investimento. Porque a direita nunca é nacionalista, diferente da esquerda. Até as ditaduras de direitas, quando elas são pseudo-nacionalistas, atraem investimento. A Argentina teve uma ditadura extremamente nacionalista quando tinha Videla. Antes daquele problema das Malvinas, a ditadura tinha investimentos que vinham do exterior, da esquerda, que ninguém quer investir onde está a esquerda. Tem uma dica cultural. Essa menina Alice é um oásis na nossa bancada. É um oásis. É uma luz dessa escuridão. É uma luz de esperança, e né? Não é o trem que está vindo. Onde é que o Ayrton vai hoje? De noite? Agora. Quando o mundo estivesse acabando, chame a Alice. A Alice agora vai dizer onde é que eu vou. Uma dica para esse final de semana. Que com a proposta de abordar a vida após a morte, mas com leveza e bom humor, a peça Violetas na Janela vai ser apresentada nesse final de semana em Porto Alegre. Ela é uma adaptação do best-seller. O elenco conta com a atriz Ana Rosa e essa história é de uma menina de 19 anos que morre e acorda em uma colônia espiritual. Então as apresentações vão ser sábado, às 9 horas da noite, e no domingo vão ser 2 sessões. Uma às 6 da tarde e outra às 8h30 da noite, no Teatro do Bourbon Country. Muito bem. Alice podia fazer um dia o roteiro de Ayrton Ruschel, Chicão Tofani. Não, tu tá querendo bagunçar a vida das pessoas. É Ayrton Ruschel, meu ídolo, eu sou fã dele. Tu tá querendo bagunçar. Não, mas aí tem que fazer de todos nós. Mas o meu roteiro é o mal manjado de tudo. A Alice vai dizer o seguinte, o Vitorino continua com os processos dele. Chama processo, E o Ruschel adivinha. Tem gente que chama de meu amor, minha querida, ele chama de processo. Vem, processo. Depois eu tenho uma lista... Vamos danar, processo. Depois eu tenho uma lista de shows que vai interessar um para cada um. Uma lista. Ela veio hoje com poder. Mas falando de Argentina, Argentina e Turquia estão usando as reservas cambiais e estão enfrentando uma dificuldade terrível, sem precedentes. Então, realmente, o Brasil tem que tomar muito cuidado agora na estratégia a ser utilizada quanto a emissão de swaps, reservas cambiais, para conter essa especulação. Luciane, tu está exigindo muito do nosso presidente. Tu está exigindo muito. Ele tem que segurar a Marcela. Você está exigindo que eles trabalhem. Olha que absurdo. Tu não é amiga deles, Luciane. Doutor Ruschel, vamos ver se o senhor está mais consciente. Eu vou tentar compilar as informações aqui recebidas dessa bancada. Ou seja, elas estão muito extensas, é isso? Porque elas se cruzam. Elas se cruzam. Tanto começou com a doutora Roberta aqui. De cruzamento tu entende bem, então vamos lá. Primeiro, o reajuste que foi que vocês já pegaram. Perceberam? Um dia anterior se permitiu um reajuste de 16%, que onera 7 bilhões. Aqui estourou no próprio funcionalismo do Executivo, que de 2019
foi jogado para 2020, quando o valor é a metade. 4,7 bilhões. O do judiciário é 7, alguma coisa. Mas esses coitados ficaram para 2020, então. Que eu linkei? Linkei com o aumento do salário mínimo, dona Maria, que subirá, então, de R$ 954 para R$ 1.006, R$ 1.006, passando a barreira dos 1.000. Mas é uma notícia que não vem sozinha, ela vem casada com o não reajuste da tabela do imposto de renda mais uma vez. Essa não reajuste de tabela, algumas pessoas não se dão conta, isso é o mesmo que botar a mão no bolso da gente e tirar o dinheiro, dona Maria. Porque ele faz com que todo o valor que tu receba mais, como a tabela não sobe junto com a inflação, né? Tu, a partir daquele valor, tu passa a pagar um índice cheio de reajuste. Então, assim, doutora, nada contra a decisão. Se tu linka todas as decisões, elas não têm nenhuma consonância entre elas. É isso que eu digo. Quando tu tem uma política de governo que tu podes discordar. Bem, eu discordo, mas vejo que ela tem um nexo. A visa B, que visa C, que visa D. Aqui eu dei 4 informações para vocês que nenhuma fecha com a outra. É o raio-x do nosso país, né? Vou ler uma carta. Oba. Bom, vou ler uma carta. Uma carta é ótima, viu? Romântica. Uma carta, ó. Eu também recebi uma hoje. Não, vamos ler carta, Hoje, sexta-feira, vamos ler cartas. Dá pra trazer de namorado também? Não, é só profissional. Dá pra trazer? Beleza, hein? Prezada dona Magda Beatriz, estou escrevendo estas linhas para transmitir meus sinceros votos de muitas felicidades ao pessoal da bancada do programa Atualidades Pampa, que fazem um jornalismo atuante sempre em busca da verdade. As meninas são meigas e simpáticas. Dona Magda comandando com maestria, mesmo usando a sineta que era usada pelas professoras antigamente. A Alice com os recados da parte cultural. A Carla e a Roberta com comentários sempre de grande valor na área de atuação. Tu não tinha chegado ainda aqui quando ele escreveu. Os meninos também são corajosos e nos falam com precisão. O senhor Vitorino não fez quem não gosta das músicas tipo sertanejo universitária, funk e outras de baixa qualidade ficar de alma lavada. E gostaria que ele falasse sobre o jabá. Se ainda existe ou se tudo segue pela internet que não tem controle nenhum. Tu viu? Ele não sabe o que é jabá. Tá, depois te explica. Jabá é um barzinho. O senhor Chicão é um personagem exótico da cidade de Porto Alegre e se dedica mais aos comentários do futebol. O senhor Mário é uma enciclopédia ambulante. Todos os assuntos que ele traz são de grande importância na atualidade ou na história da humanidade. O senhor Ruschel realmente é um anjo. O aluno bem comportado que traz a opinião exata dos assuntos abordados. Outro programa que ele vê. Aqui na minha cidade de São Leopoldo, alguns dividem que não poderiam ter programas. Duvidam que não poderiam ter programas de qualidade na TV do Rio Grande. Os programas locais da TV Pampa provam o contrário. Assim como foi feito no passado, na TV Guaíba, na TV Com, somente faltou um pouco de coragem às lideranças políticas e empresariais para oferecer patrocínio naquela época. Os programas culturais de variedade. Assim encerro deixando um abraço para a família Gadré, para o senhor Paulo Sérgio Pinto e para a senhora Vera Armando. Quem mandou a missiva foi o Miguel da cidade de São Leopoldo, que ele assinou. Cidade de São Leopoldo é melhor. Dona Magda, eu tenho 2 assuntos. Escrita bom, né, dona Magda? Que coisa linda, né? Que coisa linda. Programa hoje. Tenho 2 assuntos. O primeiro assunto é dar meus parabéns ao Paulo Sérgio Pinto. Nunca dei, primeira vez que eu estou dando meus parabéns, pela condução da entrevista com o Henrique Meirelles ontem. Foi impressionante, as perguntas que ele fez foram absolutamente bem colocadas. Deixou o candidato falar, o candidato se expressar e mostrar o seu pensamento a respeito de uma eleição presidencial, do que ele pensaria se presidente fosse. Todo mundo sabe que o Henrique Meirelles tem uma grande experiência como banqueiro internacional, uma grande figura. Deve estar de aniversário hoje, foi ontem o aniversário do Henrique Meirelles. E o outro assunto que eu quero tratar com vocês é um assunto que me causa tristeza absoluta pela disfarçatez de determinados elementos que são condenados pela justiça, como o ex-tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o senhor Daniel Santos Benítez. Ele simplesmente foi o homem que atirou na juíza, a doutora Patrícia Scioli. Ele matou a mulher. Prenderam o vagabundo e mandaram o vagabundo lá para Mossoró. Agora ele está apelando, seus advogados apelando ao STF,
para cumprir a pena no Rio de Janeiro, porque não tem mais nenhum fato novo que possa determinar a permanência dele em Mossoró, lá no meio do sal. Deve jogar ele no meio do sal lá, né, para ver que o sal, para conservar aquele corpo inútil de mau caráter, porque o mau caráter é o extremo. Ainda quer voltar para o Rio de Janeiro para comandar, evidentemente, tudo aquilo que ele fez e realizou com o coronel. Um coronel determina isso. O tenente vai lá e pá! E mata uma juíza de direito em Niterói, ou São Gonçalo, parece que foi São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. A que ponto nós chegamos à disfarçatez dessa gentalha que ocupa os presídios brasileiros? Eles querem mandar. Eles querem simplesmente mandar. O meu repúdio a esse tipo de procedimento, a esse tipo de gente que destrói cada vez mais esse país. Condenado, tem que ficar na prisão. Assassino, reles assassino, vou dar o nome dele aqui, seu Daniel Santos Benites. Tem que ficar em Mossoró, jogado no meio do sal. Ô, amiguinho, só te dar uma notícia ruim que tu não vai gostar. Dependendo da distribuição e do ministro que cair, vai ganhar o direito de voltar pro Rio. Eu só quero fazer um link, Gustavo, talvez tu me socorra até a secretaria ou o MANE, que são os que passaram um dia com a notícia. Foi preso um secretário, eu não sei se é da saúde, eu estou tentando ser da saúde, mas por isso que talvez meus senhores possam me socorrer aqui. Foi solto. Ele foi preso na Operação Lava Jato e foi solto. E hoje foi preso de novo no Rio de Janeiro. Sabe por quê, Dona? Porque ele foi solto e ele mesmo afastado da secretaria, ele voltou a coordenar toda a ramificação do crime. Então, quando eles acham que soltam, por isso que eu quis linkar com a matéria dele, de que não, ele foi preso, agora voltou, ele não tem mais nada a ver com aquilo, ele não pode voltar a comandar. Não, eles voltam porque o crime está estranhado. Você acha que esses caras vão sair da cadeia para quê? Para pintar cerca? É boa. Agora dou uma chance. O exemplo é bom. Dou uma chance do senhor adivinhar quem é que soltou esse rapaz. O seu Gilmar Mendes, teu amigo. O querubim tem bons pensamentos. Aqui, ó, dona Ana, um grande abraço, dona Ana. Muito obrigado pela sua cartinha, muito querida. Obrigado pelas opiniões sobre a bancada, sobre esse partícipe do programa. Mas eu não posso ler o conteúdo porque nós estamos sob a égide da lei eleitoral, tá? E a senhora colocou termos aqui. Então, dona Ana, muito obrigado pela gentileza. Recebi a sua cartinha, viu? Muito obrigado. Temos mais um recado. Faça. Boa noite, bancada. Alguém pode dizer ao senhor prefeito de Porto Alegre que, ao invés de se preocupar com a mudança do local da rodoviária, se preocupe em tapar os buracos que ainda estão maiores com essas chuvas? O Paulo, de Porto Alegre. O Paulo representa 99,9%. Todos nós. Eu quero 2 pneus de volta. Olha, dona Magda, eu dei um depoimento aqui como motoqueiro e você sabe que 80% do trajeto está ficando perigoso. E as pessoas estão assim, ó, crateras, como elas não estão sendo reparadas, as pessoas estão botando enfiando uns paus ali para alertar aos transeuntes ou desviarem, né? Mas algumas vezes no escuro e nesse período chuvoso, tu não enxerga. Olha, para um carro, lógico, vai provocar o dano, mas para um motoqueiro vai provocar um acidente, um acidente caríssimo. Isso é muito sério. O perigo é tamanho, o Ruxo, que e para moto você destaca que o perigo é ainda maior, exatamente por conta disso, porque a moto, o motoqueiro se desequilibra. A roda da frente toma um tranco e você perde o eixo, perde o centro de gravidade. Vitorino, o buraco... Quem vem atrás não tem tempo de parar. Quebrou o calço do motor do meu carro. A cratera que eu caí. As pessoas colocam um pau ali no cristal. Teve um caso que eu não sei se vocês viram, que não foi aqui em Porto Alegre, mas foi assim, uma família que veio do Paraná para visitar Gramado. Quando eles estavam vindo, o carro novinho, 4.000 quilômetros, eles caíram num buraco que estragou o carro e acabou com as férias deles. Eles tiveram que ficar esperando o guinche, perderam as férias. Aqui em Porto Alegre? Não, eles estavam na estrada indo para Gramado. E aí eles processaram o DAER e receberam um valor. Tem que processar. Mas além dos buracos, eu achei bizarro o que está sendo veiculado agora na mídia, que além de fios de cobre que eles andam roubando, eles também estão roubando grades de bueiros. Não, é o fim. Então, falando, se tu desviar do buraco, tu tem chance de cair no... Eu posso falar uma coisa para vocês? A nossa cidade virou palco de um programa de humor. Sim.
Humor negro, claro. Mas porque é uma palhaçada tudo. Pensa. É uma palhaçada. As ruas alagadas, os buracos não são mais buracos, foram promovidos a crateras, porque devido ao longo tempo que eles não recebem nenhum tipo de conservação nem de conserto. Mas enfim, a justiça... Mas vocês vão andar menos agora, porque hoje subiu o diesel e a gasolina. Então você subindo menos, você se expõe menos aos riscos. Que interessante, né, dona Magda? A gasolina subiu 1,54% e o diesel, que ficou represado por esses 3 meses, subiu de 2,03, aquele famoso preço, para 2,29, é um reajuste de 13%. Ficou mais caro que do 13 e alguns quebrados. Vai dar um... Do que antes, né? Ficou mais caro que antes. Dona Puxa, Magda. mas tá complicado até para quem não usa combustível, porque um telespectador colocou aqui que bicicleta também tá complicado, que Tramandaí tá terrível também. Eu sou bicicleta. Eu sou ciclista agora também. Dá licença eu falar um pouquinho. Desculpe, seu Mário. Não briga comigo, seu Mário. Porque sabe quem quer brigar contigo? Metade desses que nos assistem ficam bravos comigo quando eu brigo contigo. O senhor não deixa. Eu gosto do Mário. Fica angustiado e tal. Não, sobre o que o senhor falou agora aí, da não correção da tabela do imposto, isso é uma piada. Daqui a pouco eles vão taxar o salário mínimo também com o imposto de renda. Vão cobrar 10% do salário mínimo. Não, mas já tá, olha aqui, ó. Não reajustando. Com a proposta de salário mínimo é para mais de 1.000, e a tabela do imposto de renda é 1.880 e não sei o quê, quem estiver ganhando um salário e meio, mais de um salário e meio, vai pagar imposto de renda. Foi. Imposto de renda, quem ganha mais de um salário e meio no Brasil. Olha a sacanagem que esses filhos de senhoras políticas estão fazendo com a população brasileira. Falar nisso, sabe quem foi condenado por causa dessa palavra que o senhor quase disse aí? Aliás, foi o Alexandre Frota. Ele chamou o Chico Buarque exatamente do que o senhor falou agora aí, quer dizer, nas entrelinhas. Não, exatamente. Eu falei filhos de senhoras políticas. Tá aqui, porque as mães de políticos são senhoras políticas. A 50 mil reais, né? Um negócio político, segundo o advogado João Tancredo, chamou o compositor de filho, né? Nas redes sociais. Chico Buarque chamou o advogado dele. Coisa política, né? Coisa de política e tal, chamou o advogado. Vamos ajuizar uma açãozinha aí contra o senhor Alexandre Frota. A dúvida é saber se ele vai poder pagar. Ele vai ter que fazer muito filme pornô, posar pelado. Mas aí tem limite também. Você não pode sair taxando uma figura pública como o Chico Buarque. Eu uso expressões aqui generalizantes e conceituais. Eu acho que conceito é conceito. Uma sacanagem o que se faz com a cidadania cobrar imposto de renda de quem ganha um salário mínimo e meio. Mas daí eu dizer, o seu Michel Temer é isso ou aquilo? Não, mas eu acho que tinha conotação pessoa política. Ele foi um dos que assinou a impugnação da candidatura do Lula, o Frota, lembra? Nós dissemos. Agora, qual é a credibilidade que o Alexandre Frota tem? O que ele passa de credibilidade? Agora, o seu Chico Buarque também não vejo nada nessa figura também, né? Uma figura totalmente esquerdista, antipática, nada a ver, sabe? E só porque fez umas músicas bonitinhas aí, se aproveita de artista não, Chico. De Lei Rouanet, a Lei Rouanet tá pro Chico Buarque, pra nós não tá. Chico Buarque pra mim não existe. Cara muito antipático, prefiro o Alexandre Frota. Pelo menos é mais autêntico, vai pro pornô mesmo. E o show é chato. E o show do Chico Buarque é chatíssimo, aquele cara. E o único livro que eu li dele, O Estorvo, foi um estorvo na minha vida, porque eu não aproveitei nada. Livro é esse aqui que eu trouxe. Qual é? O que é isso, Mário? Bom, esse livro, todos vocês conhecem. Todos vocês conhecem esse livro. Eu acho que não existe brasileiro ou qualquer amante da língua portuguesa que não conheça Os Lusíadas de Luís de Camões. Esse é um livro clássico, livro clássico. Eu até tomei nota de quantos versos tem esse livro. Onde é que está aqui? 8.816 versos. Imaginem alguém escrever 8.816 versos, traçando toda a epopeia de Vasco da Gama. Isso foi escrito em 1570, 1560. E este homem, Luís de Camões, o prêmio Luís de Camões é o mais alto prêmio na literatura portuguesa. Os literatos, aqueles que gostam de literatura. Esse livro é fantástico, tem alguns trechos, tem alguns versos aqui que contam como é que ele conseguiu escrever tudo isso e rimando com todas as rimas, poderosa, gloriosa, formosa, amado, empregado, divinal, cristal, igual, oculto, tormentos, vulto, morte, sorte. Não, mas isso aqui para ler, isso aqui, meu amigo, nem para ler, isso depois o cara se mata, né? Não se mata, porque isso é a maior obra-prima da língua portuguesa. Alguém ligou para a Rádio Pampa hoje e me perguntou: o senhor pode dar o nome de um jornal em que a língua portuguesa seja
autêntica, castiça, eu te dou o nome. Jornal de Angola. Leia entre no seu computador, abra Jornal de Angola e leia o Jornal de Angola. Você com certeza vai aprender a língua portuguesa. Olha aqui. Marni, para, não vem. Parou. Olha aqui, ó. Angola, língua portuguesa. Jornal de Angola. É preconceito do senhor. Bem feito. Daqui a pouco o Marni está defendendo o Vitorino. Bem feito, eu adoro quando o Vitorino chega. Eu não defendo o senhor Vitorino. Nunca defendi. Ok, muito obrigada, senhores candidatos. O tempo de vocês esgotou. Terminou? Eu não sei se vocês lembram do colar, da gargantilha, do acessório. Eu lembro, dona Magda. Olha lá, para de fazer lóbia. Eu lembro, dona Magda. Eu lembro, eu achei bonito. Que eu usava na quarta-feira. Dourado, uma gargantilha linda, dourada, que até depois disso, telespectadoras perguntaram, eu disse, olha, da Bettina Werner, enfim, que os acessórios que eu uso. E hoje ela está fazendo contato conosco, está assistindo o nosso programa, me mostrou aqui outros 2 colares, se eu gosto e tal, que ela vai mandar para mim, mas o marido dela, que é o senhor Osmar Magione, é muito amigo do Paulo Sérgio Pinto, então está usando o nosso programa, que tem uma audiência enorme, que o Paulo Sérgio deverá estar assistindo. O seu Osmar Magione, Paulo Sérgio, mandou um beijo para você também. Obrigada, Bettina. Vou aguardar as gargantilhas. Um beijo por tabela, né? Como o senhor Vitorino discrimina as pessoas, né? Impressionante. Fui falar do Jornal, por que não pode ter literato? Ele não concorda, ele acha que a nossa linguagem é kkkk, igual a internet agora. Como é que é kkk? Facebook, Instagram. Tá tudo superado, né? Tudo completamente tudo superado. Eu posso moralizar o programa quando eu saio aqui. Eu acho que deve, mas assim, mas eu cedo para doutora Roberta. Doutora Roberta tem um crédito comigo ilimitado. Impressionante. Ela sentiu tua falta para jogar aquele joguinho que você... Gamão? Não, é que eu tô ganhando, ela tá buscando empate e não consegue. Não, é que às vezes a bancada fica em assuntos assim mais picantes, aí eu absorto, e aí a gente começa a jogar jogo da velha. Bonito, né? E ele tá ganhando. Bonito, né? Isso dá justa causa. Obrigado, doutora Roberta. Eu fui mais discreta, não disse que se tratava, mas ela se revelou, né? Se revelou que eu vou fazer. Eu gostaria de aproveitar que é véspera de final de semana para trazer alguns dados, tá? Porque o turismo, ele fomenta muitos empregos e gera muitos negócios no mundo inteiro. Eu gostaria de trazer alguns dados para o telespectador e para nossa bancada. É um relatório anual da Organização Mundial do Turismo, cuja sede é em Paris. Para vocês terem uma ideia, existe 1,3 bilhão chegadas internacionais de turistas acontecendo durante um ano inteiro. O ano passado, estes visitantes geraram 1,3 trilhão de dólares em gastos nos destinos. 39% ficaram na Europa, 29% ficaram na Ásia, 24% nas Américas, 5% no Oriente Médio e 3% na África. O interessante é que os países mais visitados por estrangeiros, em primeiro lugar, ficou a França, com 86,9 milhões. Em segundo, a Espanha, com 81,8 milhões. Os Estados Unidos ficou em terceiro lugar, com 75,9 milhões. Entretanto, em receita gerada por visitante, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar, com 210,7 bilhões de dólares. E em segundo, a Espanha, com 68 bilhões de dólares. E em terceiro, a França, com 60,7 bilhões de dólares. Então, a França é campeã de recebimento de turistas, mas, na verdade, quem recebe mais dinheiro, porque quem vai até esse destino gasta mais, é os Estados Unidos. Em média, um turista nos Estados Unidos gasta 2.700 dólares, enquanto que na França se gasta 698. Então, estão aí uns números para a gente ter uma noção do que significa o mercado de turismo mundial acontecendo, né, no nosso mundo, enquanto aqui a gente está vivendo essa crise, mas é interessante a gente olhar para frente e imaginar que essa crise vai passar e que, se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter números fantásticos para oferecer para vocês, porque o Brasil, infelizmente, nem aparece nesse ranking e ele consegue ficar atrás da Argentina. O Brasil recebeu apenas 6,5 milhões de turistas no ano passado. Roberta, vou só concluir contigo em drops. O Uruguai, gente, que tem
5 milhões de habitantes. 3 milhões e 300 mil. Tem mais turista, recebe mais turista internacional que o Brasil, sabia? Porque ele recebe muito argentino, muito paraguaio e brasileiro. Em termos proporcionais, em valores absolutos, o Brasil recebe mais, Chicão. Uruguai na frente, querido. Ok. Vê a Argentina na frente. Então, falando na linha da doutora Roberta, que ela disse que no ano que vem esperamos números mais favoráveis, né? E na linha da discussão que nós tivemos, Vitorino, na quarta-feira, se não me falha a memória, eu disse que nós deveríamos, o ano que vem, ou no mais tardar, no subsequente, enfrentar a reforma da Previdência. E aí teve a colocação de que Previdência nós deveríamos fazer a reforma. Então, eu trouxe alguns números, só para esclarecer, para confirmar a tua fala. Aposentados e pensionistas geram em torno de 30 milhões. Servidores civis... Giram em torno. Exatamente, giram. Perfeito. Obrigada pela correção. Então, eu estou aqui para isso. Isso aí. Estou aqui para alcançar as letras. Servidores... Tá atenta, hein? Aqui, ó. Preciso de ajuda. Vai, querida. Vai, querida, não dá bola para ele. Presta atenção que agora é hora de seriedade. Vamos lá. Servidores civis de estados e da União, 2,7 milhões. Servidores militares, 300 mil. Então, servidores públicos e militares, aí temos 3 milhões frente a 30 milhões de aposentados. Vamos ver agora o comprometimento. 10%. O comprometimento, o rombo, 150 bilhões referente aos aposentados e 165 bilhões referente aos 3 mil servidores públicos e militares. Ou seja, traduzindo bom português, o rombo de 10% é muito maior do que o rombo de 90%. Na minha opinião, o primeiro passo para você acabar com essa gandaia da Previdência é unificar os sistemas. Unificou. Teto 5.600 e pouco. Para todo mundo. É, isso aí. Mas ninguém respeita. Sim, mas aí é aquele negócio... a primeira coisa que eu vou fazer, reformou a Previdência. Vai pro STF. Não, imagina. Ministro do STF vai se aposentar com R$5.600? Lei constitucional. As corporações tomaram conta do país. Pois não, senhor eu queria complementar o que a Roberta falou aqui instantes atrás sobre o turismo. Eu vou fazer uma pergunta para você que está nos vendo aí. O cara vai vir o que em Porto Alegre? Não, mano. Para. Qual é o museu que nós temos aqui? Qual é a atração? Você não viu o meu show do Dr. Ailton. Isso é outra coisa. Faz ideia. Deixa ele falar sério. Só tem um lugar, é Gramado. Como disse o Chicão Tofone, é Gramado. E aqueles da Porto Alegre se transformou numa cidade dormitório, né? Sim. O Uruguai, a gente está falando que tem a visitação que tem no Uruguai, lá de Rio Grande do Sul, diferente. O senhor está pegando o visto do doutor Vitorino. O Vitorino está melhor agora. Deixa, por gentileza, o senhor Marmi, que o senhor levou 3 semanas para acertar o nome dele, agora deixa ele falar. Até início ele foi contra mim. Ele chamava de Marley. Marley. Não, Marley é o cachorro. Era Marli. Só me chamou de cachorro? Deve ser a semelhança física. Não, é Gramado. É só Gramado. Nós temos que criar motivações turísticas. O Rio de Janeiro, mesmo com bala perdida, tem milhões de lugares no Rio de Janeiro pra gente ir. Aqui não tem. Tá, mas aqui por exemplo... Te muda pro Rio de Janeiro de novo. Por exemplo, museus. Não pode falar, nós temos o Marx, temos me ajuda? O Júlio de Castilhos. O Iberê Camargo. O Instituto Ling. Agora nós temos com uma série de atrações diferentes. O Teatro São Pedro. Temos o Teatro... Tá, mas para visitar. Quero saber se o Mário já pegou o ônibus que faz o turismo aqui em Porto Alegre. Sentou lá em cima. Todos os países que ele foi, ele fez isso. Tu já pegaste? Na capital que ele mora. Tu já pegaste? Isso mesmo. Tô falando dele, não tô falando de mim. Não, porque eu também não peguei. Eu queria te convidar, a gente podia todos. Não, eu só estou fazendo exercício. Peraí, deixa eu concluir, doutor Roberto. É só sentar em cima. A gente vai em qualquer outra cidade, a primeira coisa ridícula que a gente faz. Onde é que tem uma limusina que passa, não sei quem faz. Aí eu pergunto, já fizeram na própria cidade para não dizer o que disse o Marne aí? Não tem atração no Morro do Osso. Desafio para a bancada aqui. Quem na bancada conhece os aparados da Serra? Olha aí. É lindo. Mas não é Porto Alegre, nós estamos falando de Porto Alegre. Não é na Europa, não é no Uruguai. Antes de morrer, que nem o programa na Discovery. Essa pesquisa do Brasil. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
eu tô ficando azoada com esse cacarejo todo. Então vamos se organizar. Primeiro, ele está falando sobre Porto Alegre, cara. Mas a Parados do lado aqui ninguém vai. Não é do lado de Porto Alegre, é Parados. Mas vai pra Garopaba. Deslumbrado. Aí vai deslumbrado, achando que Santa Catarina é uma maravilha. Cheirando alguma coisa ali, eles falam, todo dia. Roberta, mas muita essa humilhação pesquisa, ela aqui. aborda Muita todo o humilhação. Brasil, né? Sim. E o Brasil tem lugares maravilhosos, como Fernando de Noronha, que é um dos lugares mais lindos do mundo. Sim. E tem também muitas praias Até a Dona maravilhosas na Bahia. No Rio de Janeiro, como o Marne disse, não é só a capital. Tem praias lindíssimas. Chegando ali no aeroporto, em 2 horas, tu tá em Arraial do Cabo, que é maravilhoso, em Ilha Grande. Mas ali enfim. Mas não é mais O que Porto Alegre nem o Rio Grande do Marne Sul. quis Não tô trazer. entendendo, vocês querem me Essa enlouquecer? pesquisa Nós estamos do falando de Brasil. Porto Alegre? Mas o que o Marno quis trazer foi Porto Alegre. Porto Alegre, especificamente. E a gente está trazendo dados do turismo mundial. Sim. Então, é incompatível a Eu gente também tentar acho a competir, comparação. por exemplo, com Londres, que tem 1.200 museus à nossa disposição ao chegar. Londres, né? Que, inclusive, tem uma outra Mas do informação tiroteio do Morro da Cruz da Sete ali É legal. diferente, aí é diferente. Tem emoção, pelo menos. Tem emoção. Né? O tiroteio da Aonde que Sete eles do vão Morro da encontrar Cruz é- isso? Fora o Rio de Janeiro. Pois é, não tem. Não tem. Inclusive, agora... A nossa produtora não está nada bem hoje. Não tá, O que não nós tá estamos feliz. fazendo, ela está nos Ela não tá malhando. feliz. Eu acho que ela está com problema. Acho que ela está com problema. Dona Tá Magda, senta- Dona É Magda, que nós não estamos conseguindo produzir tanta Mas, piada Dona quanto Magda, vai ter eu vou daqui a dar um pouco depois do exemplo programa. da falta de turismo de Porto Olha, Alegre, Dona Magda. pois não, senhor, Bem estou- calmo. sou todo E ouvido. Tem um bar, restaurante que você frequenta na Nova York, esquina 24, ali, um novo. Muito Royster. O Royster. Um dia estava eu, 2 amigos e uma amiga, 00:07, chegando na porta do Royster. Não pode entrar. Porque, isso é horrível. Porque nós temos uma ordem que é fechado meia-noite. O que é isso, fechado meia-noite? Isso é Numa horrível. sexta-feira. Mas ordem de quem quem? vai... Sei lá, do quê? Da prefeitura, do dono. Ah, Sei lá por o causa quê. da zona. É Mas muito como ruim. é que alguém vai fazer turismo É muito numa ruim. sexta-feira, mas Ou se tu vai eu vou no dizer uma coisa teatro pra ou no vocês. cinema, já não dá. Vou dizer uma coisa para Antiturismo vocês. total. Essa casa especificamente. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um guia 4 rodas. Na frente são estabelecimentos comerciais. Sim. Né? Ao lado, atrás, estabelecimento comercial. Não, mas na rua, na lateral, tá cheio de barzinho, restaurante, é super movimentado. Nova York, que o E é uma Joe Biden tá lá. delícia, realmente. O público Não, às não, mas por que 5:30 que não está pode... lotado. O, É que é Nova outro York, o público. Nova York não fecha. Não É que é fecha, outro- sabe? ó, Sim, tu quer fazer o exercício de dizer por que tá Por que que fechando, eles têm que né? fechar Não, E é eu desagradável, acho né? que é uma linha que o proprietário almejou. aí é outra Porque coisa. às Mas não é 5:30 da turismo tarde isso. às 5:30 está lotado. Tá lotado também. 5:30 da tarde. Mas meia-noite né? E ficaria. meia-noite, se tu chegar às 11:30 ali, as mesas começam a esvaziar. Eu acho que é o tipo de público que eles almejam, visam Qual é o isso. público que vai às 5:30 no restaurante? Porque do outro lado da rua, tu que chega no Nova York, nosso glorioso Nova York, um abraço, Horizonte Visuais, querido. Tá garantido. Nossa sala, Quem lá, dá nossa mordomia sala. pro Vitor Agora, se Lima. vocês me permitem, possivelmente também tem a ver com as questões das regras trabalhistas, que são caríssimas para o próprio proprietário, que possivelmente deve incidir ali nessa decisão, né? Então, isso também tem que ser... Como esses A produtora locais. que fala comigo. Ela tá adorando Tu a vai tua sair, tu vai ali falar com Ela tá ela. adorando a minha participação. Fica quieto, tá? Como esses- Vamos brincar de vaca amarela, tá? Nós dois. Tá bom. Tu fica quieto. Como muitos desses locais, casas noturnas, são em regiões residenciais, também tem toda aquela questão do volume do som. Eu acho que é mais por aí. São fiscalizados. Então também Porque tem essas Nova York é um Mas o estabelecimento Royster- diferente. Na Hilário também, Tem que ali. ver a classificação dele. Sim, mas o Royster não tem música. Não tem nada. Porque não teria o Não tem limitador limite, do barulho, né? Mas eu E acho além, que de ser, eu e vou além pela- de ser um bar interno, um bar totalmente vedado. eu e vou com pela tudo tua- que há de melhor, né? E o bar turista que chega não conhece, meia-noite, ir não lá. pode entrar. Muito bem frequentado, vai encontrar a doutora Magda e semelhados lá por lá. Semelhados que Eu e os meus assemelhados vamos almoçar no Mas essa domingo aquele lá. anúncio de Olha cigarro só. e assemelhado. É, assemelhados. Dona É. Magda, eu quero dar os meus Mas não parabéns. fazem mal, viu? O Royster, Cacá Diegues. comece a... Cacá Diegues, que é um novo membro, novo imortal da Academia Brasileira de Letras, esse grande cineasta que entrou no lugar do Nelson Pereira dos Santos. Eu quero ressaltar essa figura de 78 anos de idade, produziu obras fantásticas dentro do cinema brasileiro. E cinema é arte, cinema é cultura, cinema transmite, cinema faz com que você aprenda tantas e tantas coisas. Então, o meu respeito ao senhor Cacá Diegues no alto dos seus 78 anos de idade. O cinema Parabéns. brasileiro ninguém quer ver, né? Infelizmente.
gente. Mas já tem que falar, pelo menos. Tá bom, ok. O filme que foi de abertura do Festival de Cinema de Gramado foi o Grande Circo Místico dele. E como a gente estava falando dessa reclamação das pessoas dos bares fecharem cedo, teve uma grande reclamação dos frequentadores do Festival de Cinema de Gramado, que eles saíam do festival e a maioria dos bares e restaurantes de Gramado já estavam fechados. Falta de sensibilidade total. Que muito disso pode se dever também a questões de segurança, né? Não sei. Claro, questões trabalhistas também. Eu gostei dessa justificativa. Eu acho bem interessante a justificativa da Luciane. É uma cidade segura, toda monitorada. Mas cheio de gente estranha? Quem é essa gente que subiu lá? Quem é essa gente que subiu lá que tu não conhece? Aí todo mundo vai pra Punta del Este, começa o dia às 5 não da compara, tarde. nós estamos falando de um lugar que tinha... Anda pela Avenida Gorleiro. Alguém assaltado na Avenida Gorleiro? Ninguém. Olha, até o ano passado não era, esse ano eu não Pode ser garanto. que seja. Mas fazendo um link com o Eles cinema, migram. infelizmente faz 7 semanas que as salas de cinema têm uma queda de 64%. Verdade. Isso se deve, eu acho que muito ao custo, à crise, Ao Preço muito caro. preço. Não, o cinema está entre as coisas mais caras caras do lazer das pessoas. Tudo Não bem, entro pipoca, no mérito, é tudo de qualidade e tal. Mas é muito caro. Duas pessoas Muito vão ao caro. cinema, duas pessoas vão ao cinema. Cada uma come uma pipoca. Isso. Tá? Tem que ter. Estacionamento. 30 Estacionamento, tu gasta 30 reais para o cinema, no mínimo. Isso eu 100 não comprei pila. água. 100 pila. Quero acrescentar E o programa dado, CPF quero chega a pagar acrescentar de segundo ao cinema. usando a expressão da doutora Luciana, que disse um link... Luciane. Luciane? É. Não disse Luciane? Não, Ele me chamava de você não tá Luciana. Alu. Fica mais fácil. Ele queria que eu Eu quero cumprimentasse fazer o um link. público com au, nem dá boa noite. Au. Pô, O nome do bar levou 3 meses. Recentemente, os shoppings, que eram um paraíso de segurança, andaram sendo assaltados, invadidos. E eu me lembro que muito se usava a programação de ir ao cinema, porque se estacionava, vamos ali visitar o shopping, a gente vê no cinema, já vai num restaurante. Então, segurança estava muito linkado com essa notícia. Eu acho que ultimamente, nós tivemos 2 que repercutiram muito, né? A Um dentro e tecnologia, outro em frente. A tecnologia também está atropelando. né, hoje. São muitos fatores. Porque ir ao cinema hoje tem um componente muito mais de... é muito mais um ritual. É, o Você ir ao passeio. cinema, Pra o namorar, ingresso, estaciona, escurinho pipoca, do coisa e cinema. tal. Mas hoje você compra televisores de 55, 60 polegadas. 80. Baixa o Netflix. Você baixa os filmes na internet. Tem Netflix, né? A NET, tem o Now da NET, né? Que você assiste os filmes em alta definição, em Full HD. Na sua sala, Na sua casa. sala. Na Para sala o do filme Dr. para fazer Vitorino tem uma pipoca. de 60 É. polegadas. Ponto, contei. Programa E lá pra baixo elas cervejas, né? Que ele ganhou na Pois escola. é, 60 é o seguinte, né? E aí nós pro Inter também. O que nós vamos conversar sobre o encerramento do julgamento que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é inelegível? Não, mas não encerrou ainda, não encerrou ainda. Tem certeza? Dá uma olhada aí. Não, teve o primeiro voto só do Barroso, foi que eu vi aqui. Então foi agora, foi enquanto eu estava falando, sacanagem. Eu adoro esse jornalismo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, repercute... Eram 7 votos, dona. 7 ministros. Votaram 7 já? Ou já está no quarto e já deram pelo resultado? Eu acho que já está o resultado. Vai que eu vou ver pra ti. Importantíssimo, né? Então, vamos Porque essa é a acessar informação que a o gente Sul. já pode repercutir, né? Tá, vamos, segue o programa. Seguindo então, eu acho que, desculpa, seguindo nessa linha, é um mercado que daqui a pouco, a exemplo da Blockbuster, que precisa ser reinventado, né? Sim. Porque Só tempo que a gente pegava e alugava filme 2, 3 dias lá, que pegava aqueles Mas filmes, voltava, hoje pagava. eu acho que o cassetes. cinema... Rebobinava. Eu acho que o cinema Rebobinado. morreu quando ele foi pro shopping. Ele ficou muito caro. Quando ele era na rua, ele era mais barato. Eu acho que não tem E te nada lembra que tu como... pagava multa porque não rebobinava? Desculpa, se tu não rebobinava, pagava Ou multa. não entregava na data. Espera um pouquinho, o cinema não morreu. É. O cinema, pelo contrário. Não, jamais vai morrer. Não, o cinema, como tu falasse agora, o cinema está cada vez melhor. Acontece o seguinte, produções ruins, as produções de Hollywood são Não, o ruins, ato não de tem ir ao mais a cinema mesma... que eu falei. Mas você assiste em casa, como disse o Assiste Vitorino. em casa, mais barato. Eu estou em televisão de 60 polegadas, tem um O Vitorino equipamento faz som um maravilhoso. bagata, a pipoca ele faz, aí tudo Não, mole. eu acho que nada como Ela ir traz a ao pipoca. Traz a cinema. pipoca, ela paga o Uber. Isso. A experiência de ir ao cinema, para mim, não substitui ver em casa. Eu queria dar os destaques desse mês de setembro, que o Estado vai receber grandes shows, grandes nomes da música nacional e internacional. No dia 6 agora, o Nando Reis vai estar em Santa Maria, no dia 7 em Bagé,
no dia 8 em Lajeado e no dia 9 em Novo Hamburgo. Depois a gaúcha Adriana Calcanhoto vai se apresentar no dia 13 em Pelotas e no dia 14 aqui em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country. E a cantora Alcione, que está em uma turnê comemorativa aos seus 45 anos de carreira e 70 anos de idade, vai se apresentar aqui na capital, no Auditório Araújo Viana, nos dias 14 e 15. Depois, no dia 23, temos um show muito esperado pela Magda, que é o show do André Bocelli. E depois, no dia 28, Milton Nascimento vai se apresentar na capital, no Auditório Araújo Viana. E neste mesmo dia, a cantora Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha, vai se apresentar no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo. Então, são muitas opções para esse mês de setembro. Posso dar um elogio, dona Magda? Faça-o logo. A dona Alice estava sem... Como é que se chama? Ela não tem há muito tempo. Pois eu estou dizendo essa informação toda, como é que se diz? Teleprompter, exatamente. Ele tá fazendo pouco caso da tua pessoa. Pois é. Não é TP. Ai, meu Deus. Pô, fui dar um elogio. Mas do jeito que tu falou, parecia que tudo que ela lia era no TP, ela não lê nada no TP. Não, mas eu disse que ela deu uma informação extremamente extensa. Aqui, ela deu um mês inteiro de shows com locais, com os artistas, com o dia. E ela o deu com a informação que ela... Acabo de receber uma mensagem do amigo Horizonte Benzon. Tá lá na escuta assistindo a gente, o Horizonte Benzon, e diz que aqui, ó, avisa o Dr. Ruxo que o escritório dele está pronto e limpo, aguardando ele hoje à noite. Com os amigos desse não precisa de outro, querido. Um abraço, Horizonte. Tu não precisa de ninguém. Tu não precisa pra quê? Pra que amizade? Vocês estão falando em alternativas? Sim. Hoje repercutiu bastante na Europa, mais precisamente no Festival de Cinema de Cannes, o filme chamado Nasce uma Estrela. Esse filme já tem 3 versões anteriores, a última foi feita pela Barbara Streisand, mas esse filme, mas o filme tem 2 versões que remontam dos anos 40. É a história de uma cantora insegura que começa a crescer, amparada por um artista decadente, um músico decadente, que começa a lhe dar suporte, enfim. Então, assim, estreado por Bradley Cooper e Lady Gaga. A Lady Gaga de cara limpa como atriz. Tá arrebentando. Não vejo a hora desse filme chegar no Brasil. É mesmo, né? Deve ser uma grande atração. Até o final do ano deve estrear no Brasil. Nasce uma Estrela, a 4ª versão de um clássico de Hollywood. Tomara que as pessoas assistam efetivamente esse filme. Lembrem que a gente falou agora aqui, mesmo que seja caro o cinema, não deixe de ver o filme, que parece muito interessante. Ele tem 3 atrações interessantes. A primeira delas, o Bradley Cooper, que é um colírio para as meninas, Sim. que é um ator bonitão, e ele é também o diretor do filme. A Lady Gaga, que além de cantar muito bem, ela canta músicas country, canta country rock, canta baladas no filme e, claro, canta super bem, porque ela é uma excelente musicista e cantora. E tem também a Lady Gaga, como pouca gente viu, cara lavada. Pois limpa. Né? Ninguém sabe quem ela é. Ela disse, inclusive, numa entrevista, disse, puxa vida, mas eu conheci narigão e me pediram cara lavada no filme. E olha, ela lembra a Barbara Streisand, a Barbara Streisand, que diz o seguinte, nunca vou operar o meu nariz porque ele é a marca registrada. É a marca registrada. Né? Até porque ela ia ficar esquisita, né? Porque nariz é uma coisa que a gente não mexe. O que surpreende no filme é o Bradley Cooper é um bom músico e surpreende mais ainda que ele é também um bom cantor. Ator. Ela disse ele não é cantor profissional se não quiser. Então, e aí ele retribuiu, né? Disse a Lady Gaga não é atriz. Eu ouço muito a Barbara Streisand, eu tenho todos os discos da Barbara, eu tenho os filmes todos os filmes que ela fez, o que ela ganhou o Oscar, que é uma história Yont, né, que é uma história de uma moça judia que ela não pode parecer judia porque ela tem que ser um menino, que se exige que ela seja um menino, então ela se veste de homem, né? Então, e ela participa e ela se apaixona, mas ela não pode ficar apaixonada pelo... É um filme maravilhoso. E todas as vezes, né, Sinatra, e às vezes eu preciso de um carinho auditivo, eu coloco a Barbara Streisand. Ela não é uma cantora, ela é um instrumento musical. A Barbara Streisand é um instrumento Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu assisti um show com ela e eu estava sentada literalmente na primeira fila, eu estava assim embaixo delas.
espetáculo. É Nova York, né? E canta assim, sabe como a gente fala, ela canta como a gente fala. Com a facilidade que a gente fala. O Manuel Poladian, que é o maior empresário brasileiro, eu tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes lá, e ele tem uma foto enorme autografada por ela. E eu pergunto, mas Poladian, por que você não traz ela ao Brasil? Ela falou pra mim, eu já convidei 500, ela disse que não tem interesse, o show dela custa 30 milhões de dólares. Quem vai pagar isso? Claro que ela não quer vir, o problema é que ela não quer. Ela é muito rica, é a mulher mais rica do showbiz internacional. Porque ela ganhou tudo, ela ganhou o Tony, ganhou o Oscar, ganhou o Emmy e ganhou o Grammy. Ganhou tudo, só, não quer mais. Fala, seu Chicão. Eu queria dar um drops aqui, mandar um abraço para um amigo meu, um dos meus melhores amigos, o senhor Baltazar Saldanha, que hoje é um dos big boss do turismo do Nordeste, proprietário de hotéis em Vitória, no Espírito Santo, Salvador, na Bahia e Maceió, que ele fez questão de postar na internet, num jornal de Maceió, que ele estava com uma camisa modelo XT. Eu vi. Punta del Este Manantiales. Para quem não sabe, é o Réveillon mais caro da América Latina. $1.000 por pessoa, eu já furei lá. Então, um abraço para Baltazar Saldanha. Eu não tinha condição de entrar. Eu dei uma de turista inglês, artista, junto com a namorada, que era top, eu tava lá. Senta no meu livro. E valeu a pena? Tava... Não, mas o Tiesto tocou até, não tinha outra. $1.000 top, né? Por pessoa. Fala, querido. Ah, não, qual é o outro mais caro? Não, com licença. Onde que ele vai no Réveillon? Ele vai pra Quintão ou Pinhal? Falta um pouco. Praia do Bar. Falta um pouco. Mas o Chicão fala mal da Praia do Bar. Não posso falar, porque lá é um amigo meu, tem uma chega com $1.000 na Praia do Bar com investimento no nosso Réveillon lá. Tá bom. Tá fora, velho. Vamos falar sério, seu Ruxão? Pois não, dona Magda. Então, por favor, você pediu a palavra sua. O nosso XT, há alguns meses, me pediu que acompanhasse o caso da dona Marielle. O senhor lembra-se que um amigo seu lhe pediu para saber como tinha ficado o caso da dona Marielle? E eu tenho, a partir dali, me chamou a atenção. Acompanhando toda exatamente, semana. Exatamente, a gente ficou acompanhando. E a companheira dela, ela vivia com uma moça, teve uma reunião com o senhor Gustavo Rocha, que é o ministro de Direitos Humanos. Tiveram uma reunião em Brasília hoje para saber, conversar sobre essas questões, né? E aí se trouxe as providências que estavam sendo tomadas. Primeiro, o ministro assegurou que está sendo dado um tratamento de um crime político. Esse é o primeiro reconhecimento. Por isso que está envolvido os direitos humanos internacionais no assunto, porque há um reconhecimento de que o crime tem conotação política. O ministro da Justiça também disse que pediu ao interventor no Rio de Janeiro para que pudesse entrar a Polícia Federal para encaminhar um inquérito. E não foi autorizado. Então, a Polícia Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que não consegue deslindar a matéria, também não permite que a Polícia Federal o faça e intervenha no assunto, né? Então, o presidente Temer, como era uma solenidade, um evento lá, entrou também no assunto e prometeu de pessoalmente intervir na matéria para que tenhamos muito breve uma solução definitiva sobre o caso. Eu aprendi que quando eles querem é uma coisa impressionante. Mas como o crime é político e há briga dentro da própria polícia para fazer a investigação, há suspeitas até de que a polícia possa ter participado disso, então, por isso que talvez se viesse a Polícia Federal para trabalhar sobre o assunto, seria melhor, porque deixaria até mais à vontade a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, os crimes políticos, você pode definir, o Marne também. É difícil a solução no Brasil, né, Marne? Não, o Daut até hoje não tem interesse. O inquérito vai quadrado da polícia, mas a falta de interesse não é da polícia, né? Ô, Chicão, mas eu não sei quais os interesses que são só dizer uma coisinha pra ti, né? O crime do Daut foi solucionado, ele não foi punido. Não, mas ali... Mas continuou a ligar um mistério até hoje. Mistério para quem? Voltando ao assunto do Nasce uma Estrela, Judy Garland fez o primeiro Nasce uma Estrela, na década de 40. Judy Garland, a mãe da Liza Minnelli, com o diretor Vincent Minnelli. Judy Garland, que foi uma das maiores atrizes do cinema, o Seu Mágico de Oz. De vez em quando me dá saudade, eu coloco e assisto de novo. Mas o Vitorino falou que o crime do Daut que foi solucionado. Foi solucionado? Para mim não foi solucionado. A polícia disse que foi solucionado. Mas não aconteceu pena? Não, ele foi absolvido pelo júri. Peraí, então não foi solucionado. Então não tinha. Se teve pena. Tinha responsável pela morte dele. Se ele foi... Se a justiça absolveu, o que a justiça diz é que aquela pessoa indiciada não foi apresentado outro nome advogado. Então não foi solucionado o crime.
crime não houve solução. Mas nessa linha, a chacina de Vigário Geral completou 25 anos. Eu estava lá. Esta semana. E lá foram 21 mortos e tivemos 7 condenações, 7 policiais condenados. Somente um ainda continua cumprindo pena em regime semiaberto, mas lá a gente viu os policiais... Mas eu acho que quando condena um policial, para mim não é um crime político, que nem o prefeito de Santo André foi condenado? O Sombra até já morreu. Não, aquele é outro crime que ficou no passado. Diz o Esse também Daniel? ficou sem Celso Daniel. O que dá a mostrar que os crimes políticos, eles tendem a ser por falta de interesse, né? Por falta de investigação. Ou por muito interesse. Eu não esqueço. Eu já acho que é por muito interesse de que não seja. Eu não esqueço a frase do Hélio Vigio, entrevistei muitas vezes na Rádio Manchete. O Mário deve ter entrevistado também na Rádio Tupi lá. Doutor Hélio Vigio, delegado da homicídios lá do Rio de Janeiro, que dizia o seguinte: senhores jornalistas, entendam uma coisa, quando a polícia quer solucionar, ela soluciona. Marne, sabe qual é o sonho da Alair de Santa Cruz do Sul? Que medo! Meu maior sonho é colocar um chip no cérebro do senhor Marne e salvar todo esse conhecimento na minha cabeça. Somos duas, então. Eu tenho gostei dessa ideia. Gostei dessa ideia. Menos mal que o chip é na cabeça, né? Se fosse era melhor. Então, onde o senhor está pensando? O senhor é um... Ele está pensando o quê? Mas o livro, né? Eu não sei, eu só sei que o nosso telespectador Edu Bauerman, de Distância Velha, diz o seguinte: Magda, só falta toga nos participantes da bancada. Pelo amor de Deus, bota confusão nisso. Desculpa a frase. Parece que entrou uma raposa no galinheiro. Tanta confusão de opiniões, mas funciona e é muito legal. Sou fã de todos, desculpe a frase, é um gesto de carinho da minha parte. Edu Bauerman, de Estância Velha. Vou falar rapidamente dos aniversariantes, para encerrar os aniversariantes. Com medo que eu não esquecesse? Não, é o Calígula. O Calígula, todo mundo conhece da história romana. Aquele taradão. O taradão que transava com a irmã. Com a própria irmã. Era maluco. Pula essa parte aí. Que chato. Não, mas transava com a própria irmã. A história diz isso. Dormia com o cavalo. Como é que é? Ele dormia com o cavalo. Ele adorava o cavalo. Adorava. Acho que ali tinha coisinha também. Isso é bom. Isso está dizendo. O senhor vai ser processado. O tamanho da banheira dele. Eu acho que tinha coisinha. A banheira. Não dá corda, Lu. John Neville Keynes, economista e filósofo britânico, e eu quero ressaltar o aniversário dessa mulher maravilhosa, essa italiana chamada Dona Maria Montessori, a professora Montessori. Essa foi uma das maiores figuras. Ela criou um método diferenciado de ensino e levou isso para o mundo inteiro, aplicado em muitas escolas do mundo. Dona Maria Montessori. Todo o educador conhece a história desta mulher extraordinária. O Frederick March, ator americano, fez grande sucesso no cinema. Minha querida amiga Emilinha Borba, como eu sou antigo, hein? Emilinha Borba, cantora e compositora, rainha do rádio da Rádio Nacional, o Vitorino lembra da Emilinha Borba, Rádio Nacional Rio de Janeiro. Ela e a Marlene fingiam aquelas brigas todas, rainha da Marinha, rainha do não sei o que e tal, né? E ela fez grande sucesso à sua época. James Coburn, ator americano que também fez sucesso. Francis Haime, maravilhoso compositor brasileiro, Francis Haime. O Ronaldo Correia, lembram dele? O Ronaldo Correia, compositor dos Golden Boys, toda aquela família de artistas. Esse o Vitorino conhece do conjunto The Doors. Só vou comentar uma coisa com vocês. Em casa se ouve tudo que vocês falam embaixo da fala do Marne, porque vocês estão de microfone, então, gente. O público está aprendendo muito. Então tá, volta, E o que eu estou falando deve ser bobagem, então. Não é bobagem. Ele quis dizer isso diretamente. Eu só quero avisá-los. Depois me chamar de cachorro. Cachorro. Mas Marley. Marley e eu, é o cachorro e eu. Eu falei com ele. Não, mas eu tô falando pra ele. Pois né? É desagradável. Muito desagradável. Xinga esses dois, Marne. E nessa bancada ninguém vai falar mal do Marne na minha frente. Mas eu vou ter que separar a Roberta do... Ele tá muito... Segunda-feira nós vamos ter que separar. Olha, The Doors. Nós vamos ter que separar. O Vitorino conhece o Van Morrison, cantor e compositor britânico. O Richard Gere, completando hoje 69 Eu conheci esse cara pessoalmente na Rua da Praia. Ele namorava a Silvia Martins. Eu era menino, te lembra? Que era uma artista plástica de Bagé e estava passando na Rua da Praia. Casou com ela, ela morou com ele fora e tudo, muitos anos boa ele foi pinta pra casado caramba, com ela. O ator brasileiro Eduardo Lago, de aniversário hoje. O Marcos Winter, também de aniversário, completando 52
52 anos de idade, está meio sumido, Marcos do Inter. Mesmo. Essa carreira de ator não é fácil, né? Não é fácil. São esses os Posso fazer uma pergunta, dona Marne? Dona Marne, pode. Mário, cachorro. Posso fazer uma Tá ligado no programa. Fala que a dona Marne responde. Eu quero fazer uma Fala pergunta. que eu te escuto. Eu quero saber se no dia que eu fiz o aniversário e não estava aqui, o seu Mário disse assim, vou ler os aniversariantes do dia, as personalidades que aniversariam hoje. Não se ele, fez. se ele Não, começou calma, com o menor. ele disse... Não, é uma pergunta. Presta atenção, porque eu vou te responder. Pois não. O primeiro é não sei quem, eu digo não, o primeiro é o nosso colega que está de aniversário. Eu não sabia que ele estava de aniversário. Como Eu não? quero Se CPF, não não desse, Vitor, nem o senhor Vitorino. Tu cantou parabéns pra ele, cara. Márcio Barcelos tem razão. Olha aqui, ó, o Juninho Menezes mandou um recado pra ti, ô bonitão. Ele diz o seguinte, avisa o Ruxo que tudo que começa com S é bom. Sexta, sábado, sexo, sinuca, cerveja, cinema e churrasco. É pra tu ver, produtor, como eles estão ligados no programa. Isso é um atestado. É bom pra casa ver esse atestado. Não pode, é um absurdo. É bom pra casa ver esse É uma atestado. verdade isso. Quero dizer uma coisa pra vocês. Não podem esquecer, a vacinação contra sarampo foi prorrogada, né? Tem neste final de semana, vai ter no outro também. E eu estou chamando a atenção e trago informações fortes para vocês. Rio Grande do Sul tem o maior número de casos de sarampo desde o ano 2000. Sarampo? Sarampo. São 23 casos de sarampo já confirmados aqui no Rio Grande do Sul. A maioria, o último surto ocorreu em 1997, para vocês verem há quanto tempo, né? O vírus continua circulando, status, enfim, para não perdermos esse certificado, precisamos interromper essa circulação. Como é que se interrompe essa circulação? Vacinando as nossas crianças. As crianças de 1 a 5 anos incompletos, na Secretaria da Saúde, têm que fazer essa vacina contra o sarampo. Por favor, se continuarem circulando assim, 12 meses serão considerados autóctones, enfim, e aí sim é que pode se livrar da doença. Então tem muito complicado. Vocês têm que levar. Quem não levou os filhos ainda para fazer a vacina contra o sarampo, tem que levar. Foi prorrogado e não foi à toa que foi prorrogado este período. E o espetáculo Pátria Estrangeira, que fala dos descendentes alemães, pretende mostrar qual foi a influência que os imigrantes tiveram no desenvolvimento aqui do sul do Brasil. E está em cartaz até o dia 9 de setembro no Instituto Goethe Porto Alegre. O horário é de quinta a sábado, é às 8 da noite, e no domingo é às 6 da tarde. E eles pretendem uma reflexão para todos que vão assistir essa peça, que é o quão aberto nós estamos para receber os imigrantes. Tem texto do Nietzsche? Tu provoca, né, Gustavo Vitorino? Olha aqui, eu quero dizer uma coisa. Se tiver o Marne, que é assim que ingressa. O Vitorino é pra ti isso aqui, ó. Na última sexta-feira, o senhor Vitorino, emocionado, elogiou a música de Ivan Lins aos nossos filhos. Mas Ivan Lins, quando em Porto Alegre, em 2016, num show da OSPA, com a orquestra de câmara da UBRA, lamentou muito o período da ditadura e conclamou aos presentes para que não permitam a sua volta, iniciando o show cantando Os Dias Eram Assim. Lembro que recentemente a Globo apresentou uma minissérie que tinha esse título. O senhor Ruschel tentou ajudar. A letra dessa música é muito boa. Por favor, vejam inteira. Por óbvio, o autor se refere ao trágico e triste período da ditadura. Afinal, os dias eram assim. Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Eu elogiei a música e mantenho a minha opinião. A música é bonita. O Chico Buarque, por exemplo, é comunista, assumido, mas ele tem músicas bonitas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tento manter as minhas manifestações. Não, mas você sabe por que eu li? Porque ele passou a semana inteira mandando. E aí chegou uma hora que eu tinha que ler, né? Completou aniversário hoje, uma semana, bingo. Te ganhou no cansaço. Muito não politizar as minhas manifestações quando se confunde com a arte. Por isso que eu brinquei com os guris aqui que implicaram com o Caetano, com o Chico Buarque, né, que eu acho um dos maiores compositores que esse mundo produziu, que não se confunde com a vida civil dele, se ele casou, separou, gostou de arte. Mas aí há controvérsias, amigo, porque no último show dele, no palco, com outros artistas, eles fizeram manifestação política. Mas ele mas não é isso que... Mas isso é uma outra coisa só. Pode ter opinião que quiser sobre isso. Eu não tenho opinião alguma, só te digo que eles mesmos misturam a
sua música com as coisas. Lógico, é por isso que eu disse, eu separo a condição dele de um dos maiores compositores desse mundo. Nesse último show que teve recentemente do Chico Buarque em Porto Alegre, teve manifestações, mas por parte do público. Ele não se manifestou. E eu já fui num show dele, é maravilhoso. E eu queria lembrar que ele está em grande destaque com seu novo álbum, Caravanas, que é maravilhoso. Alice, com todo o respeito e o carinho que eu tenho por você, me permita discordar, o show dele é chato. Eu acho que o Vitor tem razão. Ele canta 3 ou 4 músicas conhecidas legalzinho, mas o resto é um porra, aquela voz fanha dele. Tem toda razão. Mas o porra é porque sempre tá, né? Não falem dele. Ele tem uns olhos verdes maravilhosos. Eu tenho os olhos verdes. Já virou umas remela velha, cheia de... Mas olha, isso é remela? A produção do programa, para não coibir isso aí, tá me atacando fisicamente isso aí. Isso é verdade. Eu vou começar a atacar, só que ele não pode ser atacado, ele é advogado, ele é juiz. Mas eu falei do Chico Buarque. Não, tô falando de mim. Eu falei do Chico. Se tu me chamar de tudo, vai dar gay. O Gustavo é protegido nesse programa. Ele é blindado. Gustavo Vitorino, eu vou te fazer... Tu pede, por favor, desculpas pra ele? Chicão, tu me desculpa. Pronto, isso aí. Agora ficou bonito. Olha aqui, ó. Foi bonito isso. Ele pediu pode dizer. Mas a próxima, manda um bilhete pra casa, Ele é muito blindado. A próxima ele vai levar um bilhete pra casa. Não tá se comportando. Gustavo Vitorino, me dá tua caderneta aqui que eu vou escrever. Me dá tua caderneta aqui que eu vou escrever. A senhora tá brincando, eu tenho um colega que a senhora inclusive conhece, o doutor José Carlos Silvano, ex-presidente do CSE. Nós estudávamos a mesma turma dele, a gente se conhece há Deus o livre. E a caderneta dele eu assinava e a minha caderneta ele assinava. Como se fosse Um dia a minha mãe e a mãe dele assinaram, de verdade a gente foi punido da escola. Mas, dona Magda, eu vou falar 2 episódios que não vai durar 15 segundos, como o doutor Vitorino me agride e a produção da casa não faz nada. Acabou de fazer, tu não pode falar. Não, ele pediu desculpa, vai catar coquinho depois. Não, o meu ensaio não vai nada, você diz assim, as fotos do Chicão tem que ir para a revista Globo Rural, que foi uma ofensa total pra mim. Foi. Chamando meus olhos verdes de meleca. Quem falou isso? Seu Vitorino, isso aqui é 2 bonitas, não dá. Até pra brigar tem que ter hora. Tudo tem ter organização. Cheio de catarata. Por que catarata? Catarata não é nojento, mas é uma doença bem Mas não tem nada disso. Então, eu tenho os olhos levemente estratos, A que é um idade charme mental de determinados elementos da bancada é cromossomos. O que é? É o que mais? A idade mental, cromossomos. O Mário é jornalista mais vermelho que o meu. Tá comendo uma pimenta aqui, eu? Gustavo Vitorino, eu vou dizer o seguinte: me dá tua caderneta e tu vai pro sonho hoje. Aqui, ó, já tá recomendado aqui, ó. Toma. Olha aqui, ó, vai pro sonho. Olha o sonho que tá precisando de atenção Põe o Gustavo educacional. Vitorino na cadeirinha do pensamento. Não dá mais. Não dá. Cadeirinha? Ele quer pensar sobre outro. Ah, não. Essa é velha. Cadeirinha do pensamento. Eu nunca fui pra cadeirinha do terceira pensamento. geração. Eu ia com um banquinho duro, com orelha de burro e ficava olhando pra Acho que parede. tem filho pequeno aqui, a doutora aqui me socorre, o doutor Santos. meus já são adolescentes. Ah, então não pegou. Os que tem filho pequeno agora é O cadeirinha senhor do já sabe o nome pensamento. dela? Sim. O senhor já sabe o nome dela? Como? Doutor Santos? De quê? Luciane de quê? Não adianta. Acho que eu trouxe a Eu sei o teu é Ayrton Reich, né? Eu digo Reich. Mas não é, o nome Mas dele é é Rache. que eu falo que nem na Europa. Não, não é que nem. Como é que você fala que nem na Europa, mas não fala português? Não dá. sotaque europeu. É sotaque europeu. Presta atenção. Quando tu diz que nem na Europa, tu me dá margem para pensar assim. Na Europa tu até pode falar aqui, mas aqui tu não fala português. Que nem. Que palavra é essa? Que nem. É como. Mas, querida, se eu vou falar muito, fica muito prosóico. Não pode, não. Fica o estilo Nós macho. somos formadores de opinião e servimos de modelo para muita gente. Tem uma linguagem modelo é toda KKK, terra. linguagem Instagram. Não, é o contrário. Eu não sou prosaico. O senhor que é prosaico. O Chicão fala a linguagem do povo. É, a linguagem do povo simples. total. Pois é. Afinidade total com o povo. Mas é verdade. Impressionante. Deixem essa menina falar. Aí o canibalzinho chegou pro primo dele e disse: eu não gosto da vovós, nem eu, vamos comer só as batatas. Isso aí é pra falar na televisão. Onde é que tá Paulo Sérgio? Não, mas onde é que tá? Onde é que tá O Paulo Sérgio tá na Expo Inter cuidando dos outros cavalinhos. Dos outros cavalinhos. E deixou um aqui na mesa. Deixou um aqui. Que bom. Temos um recado Vamos lá, da bonita. nossa telespectadora. Olá, pessoas amadas. Olá. Adoro todos. Meu nome é Heloína e moro em Canoas. Só quero saber por que o Chicão não está de unhas pintadas. Hoje é sexta-feira. Porque eu troco as cores das unhas
sempre no domingo. Então, sexta-feira é normal. Porque uma unha de uma mulher que se curte não dura mais que uma semana. Não, dura às vezes até As menos. minhas duram quase 14 dias. Não faz nada mesmo. Eu nado. Nado na rua e nada em casa, porque ninguém consegue deixar 2 semanas. Unhas de gel. A mesma de gel não dura muito tempo. Não dá ideia pro Chicão, pelo amor de Deus. Chicão vai querer. 15 Não, se o Chicão me aparecer com unhas de gel aqui, eu larguei. Aí eu larguei. Agora, gozado, os homens mais viris do planeta é a tribo Maasai, no Quênia, e os Maori, na Nova Zelândia. Eles pintam os lábios. Quem é que fez essa É estatística porque aí, são então? tão Agora homens, tão felizes, aqui, que pode pintar o aqui eu lábio que pinto mesmo. unha e fico me malhando. Isso é que nem aí. pesquisa do Ibope. Quem é que fez essa pesquisa aí pra ficar lá em casa? Não foram me consultar lá. Olha aqui, ó. Não é porque tu quer um Maasai pra ti? Vamos voltar ao cinema. A nossa telespectadora Adriana Magalhães diz: cinema está muito caro, sim. E tem cinema cobrando uma água mineral de 500 ml, R$5. É verdade, isso aí, muito caro. É um assalto. Eu disse, tem água, tem pipoca, tem não sei o quê. É uma operação de R$100. operação de Muito caro. E um programa nada a ver. Tu liga pra gata e diz, vamos ao cinema, mas esse cara é um Mas morto. o Vitorino vai no cinema e compra aqueles pipocas. Não, ele faz tudo em casa, ele diminui o custo. Compro. Mas tu sabes, Chicão, Aquele sacão de pipoca doce, eu adoro. Cara, Chico, deixa só um pouquinho. Dá uma dor de barriga que eu vou te contar. O Gustavo Vitorino, a doutora Luciane está falando. Não, eu só ia fazer um comentário que essa questão do preço alto é uma realidade não só do Brasil. No Uruguai, que tu gosta sempre de referir, Punta del Este é proibitivo. Não tem como ir ao cinema, é muito caro. Mas a Alemanha, caríssimo. Toda a Europa é muito caro. Isso é um pecado, né? Porque nós poderíamos prestigiar muito mais as salas de cinema do que se não fosse tão Eles tentaram excessivo. acoplar a tecnologia, salas de cinema, criaram 3D, aí criaram o IMAX com sensações, enfim, criaram uma série de alternativas, mas parece que não é suficientemente forte ainda para levar o público de volta ao Que agora cinema. vão lançar o cinema com cheiro, né? Não, tá. Esse já tem, dependendo Parou, dependendo do teu vizinho do lado, já tem. do cinema, já Eu tem. largo a bola aqui. Voltamos ao tempo do Império, diz a nossa telespectadora Denise de Bagé. A notícia dada pelo Ruschel, que não houve mais uma vez o reajuste da tabela do imposto de renda, aliás, deve fazer quase 20 anos que não ocorre o tal reajuste. Coloca a população brasileira em situação pior a que foi vivenciada pelos brasileiros na época do Império, quando era cobrado o quinto sobre a extração de minérios, pedras preciosas, ouro, enfim. Digo pior porque um quinto seria 20% e a atual taxação do imposto de renda da pessoa física chega a 27%. E ninguém suporta sustentar esse feudo que se tornou o Brasil. Tá certa ela. E é verdade, tem que fazer dinheiro para as corporações. A doutora Luciane acabou de dar o número aí. E a desobediência 10% subiu. dos aposentados consomem mais da metade dos recursos destinados a aposentadorias. Aí você tem aposentados de 15 mil reais, 20 mil reais, reclamando da vida. Vai se aposentar com 1.200 para ver o que é bom para a gripe. Dona Magda, amanhã à tarde a banda Milho, o doutor Vitorino, fará mais um ensaio. Estamos nos aproximando do fechamento. Que horas é o ensaio? É o dono ele é o dono da bola, né? O jogo só sai quando ele chega com a bola. Tá bem, não me O interessa. churrasco fica pronto. Na hora que o churrasco fica Ou pronto. que abrir a primeira cerveja. Mari Barcelos, tu tem notícias? Tenho mais uma dica. Fala, que senhorita. Canoas cedia o Festival Internacional de Teatro a partir desta sexta até o dia 9 de setembro. Vão ser 25 apresentações. Eles vão receber artistas da Espanha, do Uruguai, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, além dos artistas locais e regionais. E todos os eventos têm entrada franca e vão ocorrer em diferentes espaços culturais do município. Fica a dica. Fica a dica, Mari Barcelos. A 13ª Câmara Civil do Rio de Janeiro deu um liminar a um filho do Michel Levi Neto, deve sair o nome do menino aqui, né? Ex-diretor do Flamengo, autorizando o rapaz de 16 anos que se inscreva no curso supletivo em Copacabana para acelerar a conclusão do ensino médio. Ele passou no vestibular com 16 anos.
Bom, vai conseguir cursar? Deve conseguir, porque o juiz já... Tem que concluir o outro, né? Ele vai, né, porque não tem menos de 18 anos, mas eu sentiria orgulho de ter um filho com essa idade, um neto com essa idade, que já estivesse disposto a cursar, fazer um curso universitário. Eu quero lembrar a vocês que, por exemplo, na Alemanha, o ensino na Alemanha privilegia necessariamente os cursos técnicos profissionalizantes. E depois o camarada faz o profissionalizante, depois, se ele quiser, ele vai fazer o seu curso universitário. É por isso que a Alemanha é uma grande potência e a maior nação da Europa. Tem uma piada engraçada sobre a Alemanha, Marne, que diz o seguinte: metade da força de trabalho da Alemanha é torneiro mecânico, a outra metade é engenheiro mecânico. E aqui, início, audiência, eu quero dar uma opinião, eu quero dar um depoimento pessoal, que eu insisti muito com depoimento do senador Luiz Cláudio Costa. E acompanhei, considerava isso um elemento importante, e hoje te apresento a estatística final. Dos meus 3 filhos, 2 não concluíram, foram concluir o curso que não foram os que eles foram fazer logo que saíram do curso. Então, às vezes, a pessoa tem que trazer mais maturidade para si, para fazer uma escolha mais segura. Minha filha, assim, começou e concluiu o curso, mas meus 2 filhos trocaram de curso e concluíram outro curso. Foram inteligentes e sentiram que tinha que mudar um outro e fizeram isso aí daquela coisa padrão, enfim, não vai haver. Com 16 anos, com 16 anos, terrorismo, tráfico de drogas, sequestro. Chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Nesse caso, mais uma semana que nós convivemos com você diariamente, levando a informação e o bom humor. Que tenham todos um bom final de semana. E nós nos encontramos na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Muito pelo contrário, eu quero ser preso hoje. Como assim?